igreja. Amém. Rendo graças ao nome do Senhor nessa noite. Estou feliz de estar aqui. Rendo graças ao Senhor por essa oportunidade. Deus abençoe a vida do meu pastor, que agora também é meu líder, da minha líder Yara também. Vou colocar meus três com vontade de se correndo, mas eu jamais deixaria de falar de um Deus que cuida tão bem de mim. Nada do que eu faça seria suficiente diante de tudo que Jesus já fez e faz pela minha vida. Amém? E eu quero aproveitar para contar aqui as minhas bênçãos, porque eu estou cheia de bênçãos. Jesus tem feito grandes coisas na minha vida. E pode se sentar em nome de Jesus. E tem alguns meses atrás, Deus ele pegou todas as áreas da minha vida e deu uma sacudida. É como se fosse um furacão, bagunçou tudo, tirou tudo do lugar. E quando eu olhei para aquela situação, eu falei assim: isso não é coisa de Deus não, isso é coisa do cão. Isso não é coisa de Deus não é possível. Não é possível que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida. E quando Deus, uma dessas áreas que Deus pegou na minha vida e deu uma sacudida foi na minha saúde. Eu estava com uma enfermidade atrás da minha costela, eu estava ficando muito inchada e sentia dor na hora que encostava, na hora que eu pegava minha filha. E eu estava muito desesperada e toda a minha família, a minha mãe estava muito preocupada e ela falou assim para mim: olha, você tem que procurar um médico. E eu olhei para ela e falei assim: antes de falar com o médico, eu vou falar com Deus. Eu me lembro que eu fui para minha casa muito desesperada e na verdade eu não tinha forças nem para ajoelhar para poder falar com Deus. Eu me lembro que eu não precisei dizer muita coisa, eu não precisei dizer muitas palavras. Eu disse: Senhor, se o Senhor é o Deus que cuida de mim, que cuida da minha filha, o Deus que está me direcionando, me cura dessa enfermidade. Na mesma hora, aquela dor sumiu, aquela sensação sumiu e acabou tudo. E eu, no outro dia, cheguei igual uma louca lá na casa da minha mãe, gritando para Deus e mundo que Deus tinha me curado. E a minha mãe, ela olhou para mim, ela ficou paralisada e de repente ela sumiu, ninguém sabia onde a minha mãe estava. Nesse ano vai fazer 10 anos que eu conheci Jesus. E desde então, desde quando eu conheci Jesus, eu queria muito ver a minha família na presença do Senhor. Porque é muito ruim quando você vê pessoas que você ama caminhando para o inferno. É muito ruim quando você vê pessoas que você ama padecendo. E a minha mãe desapareceu. Daqui a pouco ela chega e eu pergunto assim: mãe, onde que você estava? E ela falou assim para mim: eu estava lá na casa do pastor. E agora eu sou membro da igreja, estou participando do grupo de irmãs. E meus irmãos, isso é um milagre muito grande. Eu disse para Deus que se era permissão dele eu passar tudo que eu estava passando para poder vivenciar esse milagre, eu não iria mais questionar, eu não iria reclamar, porque foi lindo demais quando eu vi a minha mãe. Eu vejo a minha mãe hoje. A minha mãe ama a palavra de Deus, ela não perde curso de ensino. Eu chego na casa dela, ela está estudando a Bíblia e a gente sai junto, a gente conversa sobre Deus e isso é muito bom. Eu acredito que daqui a pouco toda a casa dela vai estar servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aplaude Jesus porque é muito forte, é muito forte. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 1,
versículo 12. Êxodo, capítulo 1, verso 12. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E vai dizer assim o texto: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Somente até aqui. Pode se assentar adorando o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero começar essa pregação falando um pouquinho a respeito de José. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre José. E lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que José ele foi o filho da velhice de Jacó. José foi aquele que recebeu uma túnica de várias cores. Um dos filhos que tinha mais intimidade com o pai, que era mais amado pelo pai. José foi aquele que sonhou. E quando José sonhou, Deus deixou bem claro que colocaria ele em lugares altos. Deus deixou bem claro que colocaria ele em lugar de destaque. E a partir disso, Deus ele vai permitir que José ele vivencie processos difíceis demais. Ele vai permitir José vivenciar dias difíceis. Mas a palavra do Senhor vai dizer por várias vezes que o Senhor era com José e que em tudo ele prosperava. E aonde ele colocava a mão dele, Deus fazia José prosperar. A palavra do Senhor vai dizer que José ele chega aonde Deus queria que ele chegasse. Mas antes disso, ele é traído pelos seus irmãos, ele é vendido, ele se torna escravo. Mas em todo momento, Deus era com José. E a palavra ela vai se reforçando, Deus ele sempre vai dizendo que ele era com José. O Senhor era com José. E que em tudo que ele fizesse, ele prosperava, porque Deus era com ele. E eu já quero dizer para você, nessa noite, se prepara, porque Deus ele está dizendo, eu tenho um propósito, porém é necessário primeiro ser provado para ser aprovado. Deus ele está dizendo, eu tenho um propósito de crescimento para a tua vida, porém o processo é necessário. E dentro desse processo, você vai viver perdas. Dentro desse processo, você vai sofrer, você vai sentir medo. Dentro desse processo, por muitas das vezes, você vai até viver momento de luto. Mas o Senhor ele está dizendo para você que assim como ele foi com José, ele será com você. E tudo que você fizer, Deus vai te fazer prosperar. Meu irmão, em tempo e fora de tempo, Deus é Deus. Em tempo e fora de tempo, Deus é comigo. Em tempo e fora de tempo, Deus é contigo. Amém? Você acredita nisso, meu irmão? José, ele chega onde Deus queria que ele chegasse. E ele se torna governador. E diz a Bíblia que ele governou com excelência, com sabedoria. E o tempo vai se passando, ele se casa, tem filhos, ele reencontra a sua família. E o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque o Senhor era com José. Glória a Deus. E é lindo de ver que vai chegar lá no capítulo 50 de Gênesis e vai falar sobre a morte de José. Vai falar que José, ele morre. E quando nós entramos no livro de Êxodo, a palavra vai dizer que se levanta um novo rei, uma nova pessoa para governar o Egito. Uma pessoa que não seguia os mesmos princípios que José seguia.
Uma pessoa que não acreditava no mesmo Deus que José acreditava. Uma pessoa que não teve os mesmos ensinamentos que José teve. E vai se levantar um novo rei para governar o Egito. E diz a Bíblia que ele começa a observar e ele começa a notar um certo crescimento. E esse crescimento incomoda. E quando eu me lembro, eu olho e vejo que José morreu, porque José agora ele está morto, é uma nova geração. Eu vejo que ele morreu, porém a semente, ela já tinha sido lançada. A semente já tinha sido plantada. A terra há muito tempo já tinha sido preparada. E o resultado já estava começando a aparecer. E esse resultado estava incomodando. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim: meu irmão, o teu crescimento incomoda. O crescimento daquele povo estava incomodando. Faraó observava um crescimento que estava incomodando. E a partir desse momento, o objetivo de Faraó era destruir, era acabar com aquele crescimento. E quando ele olha para o povo, agora aqui em Êxodo, no versículo 7, vai dizer assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Faraó não estava contente com aquele resultado. Faraó não estava satisfeito com aquela situação. E quando ele começa a ver o povo frutificando, se multiplicando, ele fala: eu vou acabar com esse povo. Esse povo não pode continuar crescendo. Esse povo não pode continuar multiplicando. E o que ele faz? Ele começa a colocar trabalho forçado em cima do povo. Ele começa a escravizar. Ele começa a oprimir. O objetivo dele era acabar com o crescimento. E Deus ele foi falando comigo. E ele falou comigo a respeito da semente. Porque quando a semente ela é plantada, ela começa a ser desenvolvida em secreto. Ela está debaixo da terra. Ninguém vê, mas ela está lá. Ninguém sabe, mas ela está lá. É verdade. Aleluia. E Deus, ele falou assim: filha, fala para a minha igreja que o crescimento do meu povo vai começar em secreto. Deus ele está dizendo nessa noite: o crescimento que eu tenho para a tua vida vai começar em secreto. Ninguém vai ver. É você e Deus. Ninguém vai precisar ver. É você e Deus. Crescimento, ele começa no oculto e no íntimo. Porque, meu irmão, quando a semente ela está lá, ela precisa de profundidade. É preciso criar profundidade. Deus ele está dizendo: em secreto eu vou te fazer crescer. Em secreto eu vou fazer você criar profundidade. Em secreto eu vou fazer você criar raízes. Aleluia! Deus santo, aleluia! Para ter crescimento é necessário ter profundidade. Para ter crescimento é necessário buscar Deus no secreto. Porque é no oculto
que Deus prepara. É no oculto que Deus capacita. É no oculto que Deus amadurece. É no oculto que Deus transforma. E é no oculto que Deus quer fazer, que Deus quer trabalhar na sua vida. A palavra do Senhor, Deus também falou comigo a respeito ainda sobre a semente, que a semente, ela suporta esse primeiro processo e ela brota. E aquilo que a gente não podia ver, agora a gente consegue ver. Por quê? Porque brotou. Aí as pessoas que vêm de fora, elas olham e elas não entendem. Por quê? Porque é pequeno demais. É frágil demais. E o mundo olha e diz que não tem capacidade. Mas Deus, ele está dizendo, é pequeno demais, mas tem raiz. É frágil demais, mas tem profundidade. Para o mundo não tem capacidade, mas está firmado em mim. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, meu irmão. E Deus, Ele está falando, porque às vezes você pode olhar para você mesmo, ou outra pessoa olhar para você e você se sentir pequeno demais, se sentir frágil demais, mas Jesus ele valoriza o que está por dentro. Jesus valoriza o que você é com Ele dentro do seu quarto. Jesus valoriza o que você é quando você está fora dessa igreja. A palavra só diz, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Mas como resistir o diabo? Com profundidade, com firmeza. É no oculto que Deus te faz ter firmeza. É no oculto que Deus te ensina a resistir o diabo. Se não tem profundidade, acaba padecendo, acaba morrendo. Por quê? Porque não tem firmeza, não tem estrutura para suportar o dia mau. Eu vejo muitas vezes as pessoas que tentam pular etapas. Elas primeiro querem ser vistas. Mas só que Faraó está observando. Faraó está de olho. Aí na primeira lambada a pessoa morre. Acabou. Por quê? Porque não tem profundidade. Não respeita o processo. O objetivo aqui de Faraó é poder acabar com o crescimento. E se cresce sem raiz, morre. Mas a partir do momento que tem firmeza, profundidade, a palavra do Senhor vai dizer, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais profundidade você tem, venha o que vier, passe o que passar, você vai resistir. Você vai resistir, você vai suportar. E o diabo fugirá, o diabo vai fugir porque teve resistência. Aleluia! Glória a Deus! Aí eu comecei a olhar e ver que tem profundidade. A plantinha, ela brotou e ela tem profundidade. É Jesus, aleluia. E agora, a tendência é crescer, frutificar e florescer. Só que a planta, ela precisa de cuidados. E ela precisa de quê para poder viver? De água. Aí Jesus ele está dizendo assim, eu sou a fonte que jorra
vida eterna. E aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Jesus está dizendo: eu sou a própria vida. E Ele está te convidando. Ele está te convidando nessa noite porque Ele quer saciar a tua sede. A plantinha precisa de água. E essa água é Jesus. Jesus está dizendo: para frutificar, para florescer, para crescer, é necessário que Jesus seja o seu alimento. É necessário que Jesus seja o alimento principal da tua vida. A planta precisa da água para sobreviver. Que você possa ser necessitado sempre de Jesus. Que para você viver, você dependa desse Jesus. Para você existir, que você só exista por causa desse Jesus. Talvez você esteja passando por algum processo na tua vida, por permissão de Deus, porque até Jesus voltar, vai ser processo atrás de processo. Porém, processo é passageiro. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um processo. Dia e noite. Dia e noite. Porém, o processo ele é necessário porque Jesus ele quer te amadurecer. Tem pensamentos em você que precisam ser mudados. Tem coisas dentro de você que precisam ser transformadas. Tem atitudes que você precisa mudar. Jesus está dizendo, eu estou permitindo esse processo. Não é para você simplesmente desistir, se entregar. Mas esse processo é para você suportar. Jesus está dizendo, suporta esse processo. Esse processo é para você suportar. Para de pedir Deus para tirar a tua luta. Para de pedir Deus para tirar a tua dificuldade. Jesus quer te fazer superar. Jesus quer te fazer mais forte. Jesus quer fazer você vencer essa dificuldade. Jesus ele está dizendo que o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, porque Deus ele age no improvável. Deus ele age na impossibilidade. É nos seus momentos mais difíceis que você vivencia os maiores milagres da parte de Deus. É no teu momento de maior dificuldade que você vai vivenciar os maiores milagres da parte do teu Deus. O Senhor está querendo te levar num nível de intimidade maior. Jesus ele não quer água na canela. Jesus ele quer que você mergulhe. Porque para ter crescimento, primeiro tem que ter entrega. E Jesus está dizendo, para ter entrega, é necessário mergulhar, se aprofundar. Que nós possamos valorizar mais o momento em secreto com o nosso Deus. Que Jesus ele possa fazer parte da nossa vida. Todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. A gente tem que parar de procurar Deus só quando as coisas não estão indo bem. Meu Deus. Porque tem muita gente que só lembra de Deus quando está passando
passando por alguma dificuldade, Senhor, me tira dessa dificuldade, eu não aguento mais.